Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre relacionamentos, sobre a busca pelo amor. Será que você vai encontrar hoje? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Roney. Cora, a gente continua com a Lili, né? Esse papo maravilhoso. Estava tão boa essa conversa que a gente não conseguiu interromper dentro do horário aprazado. Gostou dessa? Eu achei isso requintadíssimo, seu português. Parece até que é, sei lá, filha de linguista. Mas já sei, gente. Como continuamos com a conversa para hoje? Lili, vamos continuar? Vamos, né? Não acaba nunca. Assim como o carnaval. Então deixa eu pescar aqui uma coisa. As gerações que são próximas são a nossa e a sua. Porque vocês viveram a Revolução Sexual de 68 e nós, que somos essencialmente da geração dos seus filhos, a gente pertenceu em valores ao mesmo mundo que você. Sim. Então, se existem duas gerações que são realmente, gerações distintas, mas são muito próximas nos seus valores, é Baby Boomer e Xer. Sim, são mesmo. Somos nós as gerações parecidas. Agora, aí deixa eu pegar uma coisa aí que é, você viveu um mundo que eu conheço, que é um mundo no qual a gente já era muito livre. Imagina, escola de comunicação, Zona Sul do Rio de Janeiro, tal. A gente tinha muita liberdade sexual, já não tinha aquela coisa de mulher casar virgem e tudo mais. Isso já não era mais uma questão. Mas a mulher livre ainda tinha muito estigma. Tem hoje em dia, mas naquela época eu sentia um estigma. Eu sei que muito você maior de ser sentia. desse jeito. Eu sei que você sentia. Mas a gente estava num dos ambientes em que menos existia, né? Eu sei que ainda assim existia, mas Menos pior. tudo bem, eu topo menos de pior, mas lembra que eu fiz engenharia antes de ir para comunicação. Nossa. Acredite. Que até católica agora. Eu fiquei assim quando eu Eu cheguei sempre me surpreendo com quando isso. eu cheguei na Eu escola esqueço. de comunicação depois de 3 anos, da mesma universidade, tá? Quando eu cheguei na escola de comunicação e eu vi como as mulheres e os homens se relacionavam e agiam entre si, mesmo sem ter um relacionamento e tal, eu fiquei assim, tipo, foi uma coisa assim, Uma uau! revelação. Cheguei em casa. Talvez. Mas o ponto que eu quero fazer é, ainda assim, ainda existia uma coisa de que eu sei que não existe mais, que é quem chega é o homem. Posso falar muito sobre isso? É isso a pergunta? Não. Calma. Eu sei que você era alguém que quebrava barreiras. Mas eu mudei de tanta pressão. Continua a sua pergunta, vai. Primeiro tinha uma coisa, ainda tinha um troço de quem chegava era um homem. Não é que fosse um caminho difícil, os sinais existiam, tal, as conversas, você sentia uma simpatia, tal, mas tinha uma coisa de quem chegava era um homem. Dá uma década, esse troço meio que... A impressão que eu tinha já casado, ou quando eu estava próximo de casar, eu já senti isso. Eu casei com 25 anos a primeira vez. Eu já senti ali com 25 anos uma coisa de que o clima estava mudando, as mulheres estavam agindo de uma forma diferente e chegando mais. Mas ainda a gente pertence a um mundo em que as pessoas, para se interessarem umas pelas outras, era uma coisa de você precisava conhecer. Você precisava estar no mesmo ambiente, você precisava ter aquelas coisas de gente que... Até tinha, de vez em quando, gente que se conhecia pelo MSN e tudo mais, mas muito rápido virava uma coisa de um encontro... Não existia Nossa, a lembrei do objetificação ICQ. das pessoas, hã? ICQ. ICQ, exatamente. Mas era só uma Lembrei pontezinha o ICQ, era só... A pergunta é, você que viveu todas essas fases, na maior parte do tempo solteira, como é que foi essa transição de um mundo para o outro, do mundo em que é o homem que chega, para o mundo em que a coisa vira parelha entre homens e mulheres, para o mundo em que você começa a ter
esse desaparecimento de cada pessoa individualmente porque todo mundo vira um game? Olha, eu pra variar fiz tudo o contrário, Ah, mas tá sem bom. querer. Quando eu era muito Você novinha... pode discordar de todas as minhas Não, eu premissas, não tô tá? discordando, não. Eu entendo que a percepção é essa, mas a minha experiência foi um pouco diferente. Quando eu era muito novinha, eu ia falar eu era muito atirada, continuo sendo, mas eu acho que eu... Eu nunca definiria você como tímida. Não, não sou tímida. Mas eu acho que eu tinha menos lixo, masculinidade tóxica tentando se impregnar na minha pessoa, sabe? Eu me lembro, eu com 8 anos de idade era apaixonada por um menino do prédio do lado. Eu me lembro de eu indo me declarar pro menino e o menino sair correndo, ir pra casa. Eu fiquei apavorada. Muitos anos depois eu reencontrei ele, fiquei com ele. Ele falou que ele saiu correndo porque ele teve uma crise de asma e achou que ia morrer porque não dava, né? Foi pra casa pegar a bombinha. E eu ando me sentindo rejeitada, coitada de mim. Mas eu era muito essa mulher que chegava nos homens, essa menina, essa garota que chegava nos homens. E eu passei muito tempo ouvindo que não era legal. Eu fiquei sendo reprimida, eu fiquei sendo reprimida, eu fiquei sendo reprimida. Eu tive um namorado com, sei lá, 14, 15 anos, ele tinha 19, foi um super amor. E, obviamente, me traiu com uma amiga minha, né? Minha história é maravilhosa. Nunca fui feliz num relacionamento até hoje, sigo tentando. Mas depois de um tempo a gente ficou amigo e tal, a gente às vezes até se pegava e ele fazia lavagem cerebral em mim, ele falava, não, porque você não pode ser assim, você não pode ser tão atirada, você tem que ser de um jeito, você tem que ser de outro jeito. E eu ficava olhando pra cara dele pensando, pra que eu vou fingir isso tudo que eu não sou pra atrair um cara? Aí depois eu nunca vou poder ser quem eu sou. Isso eu tô falando, gente, eu com 20 anos, ainda é século passado, né? O mundo mudou muito nesses últimos 20 anos. As feministas não queimaram sutiã nenhum, né? Mas nos anos 60 lá começa a revolução dos sutiãs e o feminismo todo, ou pelo menos fica mais exacerbado. Mas eu acho que de 20 anos pra cá mudou muito, sabe? Quando eu tinha 20 anos, muita coisa ainda não era falada. E eu ficava ouvindo aquele sujeito falar aquelas coisas e eu falava, cara, pelo amor de Deus, eu tenho que continuar sendo exatamente quem eu sou. Porque, na verdade, isso é uma peneira. Não vai passar por aqui. Eu não quero atrair um sujeito que quer esse tipo de mulher. Então, eu ali já pensava nessas coisas. Mas eu sinto que mesmo lutando contra isso, eu acho que eu fui sem querer me encaretando um pouquinho. Eu me lembro, eu fiz até um vídeo quando eu fiz aniversário ano passado, falando sobre isso. Quando eu tinha 30 anos, eu usava saia no joelho. Eu achava que uma mulher de 30 anos tinha que usar saia no joelho. Eu hoje sou a pelada do carnaval. Você não está com uma saia no joelho. Não. Eu tô com uma micro saia, mas eu passei por eu tive um namorado super careta, que hoje, olhando pra trás, eu falo, cara, como que eu aturei aquilo tudo? Era uma relação extremamente tóxica. Ele ficava brigando comigo por causa de um monte de coisa, queria que eu usasse sutiã com bojo, porque mamilo não pode existir formato, né? Barbie, ele queria que eu virasse a Barbie, tinha que botar... E os meus sutiãs não tinham bojo, eu tinha que comprar um negócio de silicone. Eu falava, você tá maluco? Claro que eu não fazia nada disso. Mas eu vivia naquela guerra, né? Por que eu não saía total daquela relação? Ao invés de ficar ali ouvindo aquelas atrocidades e brigando pelo meu direito. Então, eu acho que, de alguma maneira, todo esse discurso careta me impregnou. E aí, depois de mais velha, é que eu comecei a falar, não, peraí. Então, eu acho que, de certa forma, eu perdi a coragem de chegar nos caras. Eu ainda dou muito mole, eu ainda sou bem. Hoje em dia, eu tô cada vez pior. E eu fiquei pensando... essa pergunta, ela me pegou quando você falou disso, porque eu lembrei do que eu disse lá, de eu pegar o Instagram do cara antes de ir falar com ele no mundo real. Eu entendi, e aquilo ali estava me incomodando. Por que eu não tô indo chegar direto no cara, ao invés de ficar querendo primeiro ver quem ele é virtualmente? Aí depois é que eu entendi que eu estava fazendo isso de certa forma para me proteger. E eu tenho tentado a cada dia desconstruir mais esse lugar, esse medinho, e voltar a ser aquela menina de 8 anos de idade que pulava em cima do vizinho, sabe? Eu tô um pouco mais por esse... Mas tá vendo? Eu nadei no sentido contrário. Mas eu acho que você é vítima de uma sociedade que encaretou. Tá encaretando cada vez mais. Eu fico assustada, gente. Eu sou muito chocado, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu fico absurdamente impressionada como os meus filhos e, sobretudo, os meus netos são mais caretas do que eu.
Eu agora estou cada vez mais me posicionando. Eu tô entendendo isso que está acontecendo e eu sinto que com o passar dos tempos eu estou assumindo cada vez mais esse lugar, sabe? A minha voz querendo falar sobre essas coisas. Eu não falava muito no Instagram, eu agora estou começando a falar mais sobre as coisas. Eu, por exemplo, com 40 anos de idade, é que eu resolvi que eu ia sair de Tapateta no carnaval. Olha que louco, com 30 eu tava de saia no joelho. E aí com 40 eu falei, peraí, eu vi uma mulher ou outra. E tinham muito mais mulheres naquela época, tá? Desde a primeira vez que eu fiz isso, nunca mais eu coloquei uma roupa. Todas as minhas fantasias são com alguma coisa colada no peito. Tem também um motivo de 67 graus no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Então, assim, é a roupa mais fresca que tem. Mas eu acabei levantando também isso como uma certa bandeira. E eu vejo que hoje em dia tem muito menos mulher que sai de teta de fora e de tapa-teta no carnaval. Teve até uma que eu encontrei uma vez no final do carnaval e ela veio, ai, amiga do tapa-teta, não tem mais ninguém. Tem esse vídeo. Não tem mais mulher saindo assim. Então, eu mesma sinto cada vez mais esse encaretamento. E aí, agora, eu falei, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa. Deixa eu aproveitar que você falou isso. Teve uma vez que você me falou uma coisa super interessante que eu achei fascinante, que é, no centro da cidade, na Zona Norte, você se sente mais segura com o peito de fora do que na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu só saio com o peito de fora, que nem é de fora, tá, gente? É com um negócio colado. Mas sem a cordinha, eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque a questão... Porque essa diferença é tão exígua, né? Para quem não sabe, você sai com o mamilo coberto. Eu sou só artista. Que não tem um sutiã, né? Exatamente, eu sou artista. Então eu gosto de criar coisas para literalmente colar no meu peito. Ou seja, está coberto. O que falta? Eu fiquei pensando sobre isso, falta a amarração. Não tem nada amarrando, não tem nada segurando. Tem que ter um negócio que dá a volta em algum lugar. Porque olha só, olha que louco. Interessante. Eu tô de castigo. Cara, e como você me convidou para fazer esse programa, eu só tinha o Bumble. Eu falei, agora eu vou baixar todos os aplicativos, eu passei uma semana me divertindo, né? Experiência empírica. Eu me formei em publicidade, mas tem uma jornalista aqui dentro. E aí, o meu Instagram, para contextualizar as pessoas, está bloqueado até hoje. Estou de castigo, vou ter que pegar uma advogada, sabia? Acabaram minhas tentativas de apelação pro Instagram. Ele não me deixa nem mais apelar e o meu perfil não aparece para quem não me segue. Meu perfil não pode ser sugerido. Se você botar lá e pesquisar, você tem que digitar o meu nome inteiro no Instagram e apertar Enter e rolar para baixo para achar o blue tickzinho, porque todos os outros perfis latifundiários que eu fiz para reservar meu nome aparecem na frente, mesmo não tendo absolutamente nada postado. Porque eu posto essas fotos com tapa-teta. E aí eu comecei a postar, quando eu fiz os perfis novos, os perfis nas novas redes, aplicativos de pegação, né? Eu comecei a postar as minhas fotos de carnaval. Eu botei foto de rosto e tal, e depois eu botei minhas fotos de fantasia. É uma parte enorme da minha vida, por que não? Cara, o Bumble, eu postei umas 5 fotos de fantasia com tapa-teta, ele bloqueou, ele aceitou, depois ele deletou, não me avisou, só deletou 4, ele só deixou uma. Eu achei isso engraçadíssimo, que é uma fantasia que eu fiz, que eu cortei uma jaqueta jeans. Então, eu cortei a jaqueta inteira. Então, eu colei um bolso em cada peito. Eu lembro disso. Aí tem uma gola, mas olha só, tem uma gola, tem um fechecler, tem uma tira aqui, tem uma manga e tem um bolso. Essa o algoritmo não apagou. Olha que loucura. O Happn deixou todas as fotos. O Tinder bloqueou o meu perfil por fraude. Eu já tinha como é que chama? Confirmado o meu perfil por foto. No Tinder você confirma foto e identidade. Eu subi a minha identidade no Tinder, tava tudo confirmado quando eu botei as 5 fotos. No dia seguinte eu fui tentar acessar o aplicativo, eu não consegui entrar, eu tive que fazer as minhas verificações todas de novo. Eu, coitada, tola, inocente, não tinha me tocado que era por causa das fotos. Só depois é que eu fui ver. Então, assim, é muito louco como o algoritmo... O problema do algoritmo não é nem a nudez feminina. A gente fica achando que o problema do algoritmo é a nudez, é o mamilo. É o mamilo, não é? Meu mamilo está sempre coberto, Cora. Você às vezes vê meus vídeos de carnaval. É verdade. Meu mamilo está sempre coberto. O que não tem é nada apoiando o que cobre o meu mamilo. Então, não é a nudez. Você tem que estar amarrada. É a insinuação da nudez. Obrigada, Pedro. Tem que estar amarrada. Ainda tem isso. Tem que estar amarrado para não cair, porque senão pode ser que caia. Olha que loucura, cara. Agora, uma menina de 14 anos dançando, simulando ato sexual, fazendo com a mão e coisas que eu tenho até vergonha de fazer nesse programa Família, cantando letras
que eu fico apavorada. Sério, eu sou zero careta, acho que já deu pra perceber, mas são as letras dos funk de baixaria hoje em dia... São horríveis. Horríveis. Não, eu não vou entrar em mérito, eu acho que tudo tem o seu lugar, mas assim, não dá pra colocar no botequim da esquina, né? E muito menos no Instagram. São as músicas que mais bombam no Instagram. Tá trending essas músicas e essas meninas menor de idade dançando, coisas hipersexuais, é o que mais bomba no Instagram. Mas o meu conteúdo é sexualizado. Gente, eu tenho um seguidor, esse eu não deletei. Eu tenho um seguidor que vê todos os meus stories, eu tenho até vergonha de falar. O nome do seguidor é Xerequinha Mito e um número lá. E não é sexual, tá tudo bem. Sexual, sou pobre da pessoa que falta uma linha aqui e uma linha aqui. Sério, gente, é muito difícil. É muito uma mulher esquisito livre isso. e solteira e, olha... Eu achei muito interessante o comentário da Cora, porque isso é uma coisa sobre a qual a gente fala de vez em quando. Eu também tenho essa mesma impressão de que a gente está num mundo profundamente careta. E aí as pessoas têm, por vários motivos, a ilusão, porque existe OnlyFans, porque existe poliamor, porque existe esse tipo de letra de música. As pessoas às vezes se viram e falam, não, mas peraí, como assim careta? Esse tipo de música não existia. Hoje as pessoas podem ser trisal, podem ser isso, podem ser aquilo. E a impressão que eu tenho é o seguinte, primeiro, ter relacionamentos que não são apenas um homem e uma mulher, sempre existiu. Não tem nenhuma novidade nisso. Sempre existiu com muitas formas. E em todas as formas, sempre que você se metia em algum tipo de relacionamento, estava claro para você de que, olha, o risco da dor está presente. Porque se chama vida. Tá na chuva? Não, é isso. O risco da dor está presente. Se chama vida. E viver é complicado. E conforme você vai se desenvolvendo um relacionamento com uma pessoa, você também está se relacionando com as neuroses daquela pessoa, de pessoas que estão em volta por razões diversas, tudo mais. E eu acho que era meio que dado de que as coisas vão dar certo ou vão dar errado, mas que tem um trabalho ali para ser feito de manutenção. Porque é trabalho. É uma coisa ali de... Tá, se eu começar a implicar com tudo quanto é neurose da pessoa que está do meu lado, vai dar ruim. E às vezes a pessoa que você mais ama e que te ama de volta vai te machucar. E faz parte do jogo, e aí você tem que ter o jogo de cintura de... Tá, deixa, eu não vou ficar ali, naquela coisa do remoendo. Se chama amadurecimento. Hoje, a impressão que eu tenho é que, eu não vou nem falar da direita, porque a direita é aquela coisa careta do trad wife e tudo mais, e tudo bem. Aquilo é aquilo, a gente conhece aquilo é velho. Quando você vai no mundo de esquerda, teoricamente avançado e livre, a quantidade de regra que tem e a intolerância que tem para qualquer tipo de deslize, porque você usou a palavra errada, porque você usou o pronome errado, porque você você deu a mão quando podia só dar beijo. Então, mesmo o ponto que eu estou tentando fazer a impressão que eu tenho também é que está todo mundo muito se defendendo. O tempo inteiro. E nessa de se defender o tempo todo e impor regra e ficar absolutamente inconformado com qualquer tipo de deslize, é uma recusa à vida, cara. É um encaretamento também, cara. É um grande encaretamento. Entendeu? Tipo, cara, se lança na vida, né? E um pouco do que você está... falando um pouco, e eu não tinha pensado nessa relação da coisa da gamificação com a coisa da tribalização, com a perda de individualidade das pessoas, que as pessoas precisam... até se você é poliamor, você tem que pertencer à tribo do poliamor e usar o vocabulário do poliamor. Tipo, não é permitido ter aquele tipo de arranjo de relacionamento que não... Mas o poliamor é cheio de regra, é uma loucura. É muito louco. Eu estava trocando com outro amigo nosso de faculdade, que eu encontrei por acaso, esse final de semana. Eu falei que eu vim aqui, falei de aplicativo e a gente começou a trocar ideia.
E aí ele falou, vou gravar meu depoimento pra você, amei. E aí ele fala que ele ficou muito tempo casado, morando fora, voltou pro Brasil, e aí ele falou, vou baixar todos os aplicativos que tem, vou pagar todos, não vou ficar de mixaria e vou me jogar, né? Vou conhecer as pessoas assim. Ele falou que ele aguentou uns 4 meses. Ele chama de shopping das carnes, adoro. Eu também acho que é uma vitrine, inclusive eu mesma resisti muito, tá? Eu levei anos pra poder entrar num Tinder e eu só fui entrar quando eu comecei a trabalhar na França, que eu ia muito, 2 vezes por ano. Eu baixei lá pela primeira vez, minha primeira experiência foi europeia. Aliás, lá, pelo menos até antes da pandemia, eu ia 2 vezes por ano, passava meses lá. O comportamento é bem diferente dos homens, tudo, do primeiro date, do quanto tempo leva para o cara ficar com você. É cultural, sabe? O aplicativo, mais uma vez, ele só exacerba aquilo que já existe no local. Então, eu comecei a usar no Brasil depois e usei durante muito pouco tempo. Eu resolvi baixar ano passado de novo para ver qual era. Bom, voltando ao nosso amigo, ele falou que aquilo lá era o shopping das carnes, que ele achava que todo date era uma entrevista de emprego. Eu não tenho essa percepção não, mas percepção dele. E que as mulheres estão muito defensivas, que as mulheres já chegavam ali falando, basicamente, você é um canalha, você é um filho da puta porque você está procurando mulher num app de pegação. E aí ele pensava, ué, mas você também está num app de pegação, sabe? Então eu vi um homem mostrando muito uma fragilidade de um lugar de sem entender como ele navegava naquilo, sabe? Tanto que ele falou que ficou 4 meses e foi embora. Eu acho que ele fala muito dessa frustração de não haver troca com as pessoas reais, sabe? Porque tá todo mundo se defendendo o tempo todo. A mulher já chega cheia de várias outras histórias traumáticas de outros dates. E aí ele falou que no final acabou criando nele vários traumas de date também e por isso ele saiu. Mas é trauma de fato? Cara, também fiquei pensando sobre isso. Trauma é uma palavra forte, mas vamos lá. Gente, antigamente a gente levava um fora, ponto. É isso. Né? E é chato, tá? É chato, mas faz eu acho parte que é da um vida, pouco não faz? diferente, assim, porque antigamente a gente levava um fora. Eu dava em cima de alguém, a pessoa dava em cima de mim e tal, a pessoa não gostava, dava um fora. Hoje em dia, com essas relações digitais, você cria uma ideia de intimidade, uma intimidade que não existe, muito rápido. Você, de repente, passa... Eu já vi memes sobre isso, sabe? A era onde a gente passa 5 dias falando com uma pessoa, como se, né, o dia inteiro e, de repente, nunca mais fala com essa pessoa. Então, tem essa intimidade artificial que eu acho que o digital traz. Essas últimas vezes que eu encontrei caras legais, porque como eu demoro muito para dar match, quando engata com alguém, normalmente vira um papo legal. Você fala vários dias com o cara... E aí, de repente, a pessoa te faz um ghosting, te faz um negócio. Não é um trauma, não é igual ao fim de uma relação, mas chateia. Machuca o ego. Machuca o ego. O fora era uma Só que são mascada de ego. muitos, são vários microtraumas em sequência. É como se fosse um negócio que ao invés de quebrar, vai dando um monte de batida, numa velocidade e numa intensidade maior do que um fora normal de vida real, sabe? Eu tive uma situação de todas essas, eu brinco que o pior primeiro date da minha vida de aplicativo terminou tendo o melhor desfecho possível da história. Olha que curioso. Foi antes do carnaval. Antes do carnaval, que começou em janeiro, ou seja, foi em dezembro. Eu dei um match com um cara num Bumble, que pergunta se não era do carnaval. A pessoa até no Bumble dá match com o músico do carnaval. Já vi pela foto, né? E aí a gente ficou, sei lá, uma semana conversando muito, o dia inteiro, muito legal. Um cara incrível, artista, grafiteiro, também doutorando, uma pessoa foda. E aí, finalmente, pô, vamos se encontrar. Claro, a gente tá louco pra se encontrar, tô torcendo muito pra que isso aconteça. A gente marcou de se encontrar onde? No ensaio de bloco, né? Porque a pessoa é monotema. Só que o ensaio de bloco antes do carnaval tem 50 pessoas, uma coisa muito pequena. Aí eu cheguei mais cedo, ele estava terminando um grafite. Quando o cara chegou, o cara me tratou muito travado, muito travado. Eu falei, o que aconteceu, gente? Ficou tímido? O que houve?
Não gostou de mim? Ah, não é possível, né? Eu tenho uma autoestima já bem resolvida. Eu falei, não é possível que não gostou de mim. E o cara estranho. Daqui a pouco e eu vendo ele de longe. Daqui a pouco eu tô ali com uma amiga. E aí ela falou, amiga, olha que ótimo esse boy aqui que eu conheci no Bumble, fazendo propaganda. Eu falei, pô, eu também conheci um boy no Bumble, eu inclusive marquei um date com ele aqui. Era o mesmo. Não, gata. Não, ela tava com o dele. Eu falei, e aí só que ele tá me tratando estranho. É fulano? Aí eu falei, tá pegando a Nath aqui há um mês. E a menina estava... Eu falei, caralho, eu não acredito. Ele tava pegando a amiga da minha amiga, que eu conheço também, não é super minha amiga, mas é uma menina que eu amo, que era namorada de um amigo meu, que eu não sabia nem que tinha acabado com o meu amigo. No Rio de Janeiro ainda tem esse problema, né? Tem. Na Zona Sul, todo mundo... É um ovo. Não é nem 6 graus de separação mais agora, é Não. tipo meio, 2. 6 graus de separação. Mas Santa Cecília em São Paulo é a mesma coisa. Todo mundo a figurinha repetida, não sei como funciona. Enfim, a menina, aí a menina vai falando, por isso que me comeu a noite inteira, não falou nem direito comigo. Bom, rimos da situação, eu e ela e a amiga, achando engraçadíssimo. O menino lá do outro lado, no surdo dele, que não sabia se tocava, coitada, cara. Eu cheguei a ficar com pena da pessoa. E aí, eu ri, não sei o quê, dei um tchauzinho e fui embora. Cara, no dia seguinte, o menino me mandou uma mensagem super correta, super bacana. Também faz terapia, mas acho que a terapia desse está funcionando. Me pedindo desculpa, sendo super bacana, falando, eu não imaginava que aquela situação ia acontecer, não sei o quê. E aí depois a gente ainda se esbarrou, sei lá, porque tem cortejo da virada, né? No Ano Novo tem cortejo, a pessoa estava lá. E aí a gente conversou, ele falou, eu falei, tá tudo bem, não sei o quê, eu não quero que fique uma situação estranha. E ele falou, não, cara, me desculpa mais uma vez. Ele estava saindo com essa menina há um mês e pouco. Só que eles não estavam namorando. Então, tudo bem pegar outras pessoas. Aí ele me conheceu no meio do caminho, me achou super legal e ficou conversando comigo. E se não fosse aquela situação, teria me pego. Só que como aconteceu aquilo tudo, o que aconteceu? Eles começaram a namorar. E a gente passou o carnaval inteiro se encontrando, porque a gente vai nos mesmos blocos, a gente vai no mesmo lugar e é todo mundo amigo. E agora a gente tá trocando ideia e vai fazer a arte junto, sacou? Porque o menino tem uma impressora 3D, e não pode virar pra mim e falar, quer imprimir um negócio aqui, minha cara? Então, assim, você tá entendendo? Então, é uma parada que aconteceu, que foi unfortunate, que foi um acaso que não precisava ter acontecido. Mas eu acho que, vamos lá, a reação dele, a atitude dele foi muito legal, foi muito correta, e todo mundo foi maduro com isso. Da menina também, a gente se encontrava toda vez e se abraçava e tá tudo certo. Mas assim, eu acho que se a coisa não fosse tão solta hoje em dia, tudo é muito aberto, tudo pode, porque as pessoas ficam criando regra, não é aberto, então todo mundo pode pegar todo mundo. Não é namoro, então eu não posso me magoar. Só que assim, uma coisa é a regra. Outra coisa é o seu sentimento. Não é porque tá na regra que não vai ser chato. Eu tenho certeza que a menina também ficou incomodada, sabe? Ela agiu naturalmente, ela riu, não sei o quê, mas deve ter incomodado tanto que eles conversaram sobre isso e começaram a namorar. E pra ele também, com certeza, foi extremamente incômodo. Na hora a pessoa não sabia o que fazer. Eu nunca vi ninguém tão sem graça em toda a minha vida. Então, assim, é muito complicado criar esse bando de regra para ter um negócio livre que, no final das contas, machuca todo mundo. A minha percepção é que você só trocou a jaula por uma jaula muito maior, com mais gente, cheia de regrinha, mas eu acho que acaba machucando do mesmo jeito, sabe? E, enfim, sei lá, já me perdi, falei, eu deprimi vocês, né? Vocês dois estão com cara de triste me olhando depois disso tudo. Não, a sensação que eu tenho é que eu estou aprendendo um monte de coisa. Você já sabe, você é um homem de sorte, você já sabe disso, você fala o tempo inteiro. Ele é. Não sei. Amo mulher Pedro. Aliás, a mulher é ex-mulher também. Eu também. Pedro escolhe muito bem as mulheres dele. Elas que não me amam. Não, eu sou absolutamente apaixonado pela Lia. E ela sabe disso. Mas o negócio tá complicado, gente. Tá com aplicativo ou sem aplicativo, eu acho que o negócio tá bem complicado. E eu não culparia. Apesar do aplicativo ter toda essa dinâmica gamificada para te viciar. Você sabe que tem processos, a CDF dados, sabe que tem processos nos Estados Unidos contra o Match.com, que é a empresa mãe, né, dos aplicativos todos, por fraude no sentido de, primeiro, propaganda enganosa, dizer que está ali para você achar a pessoa da sua vida quando tem um algoritmo viciante, né? Então seria uma propaganda enganosa. Tem processo de fraude. Sabe o que eles começaram a fazer uma época? Manda uma mensagem, uma mulher super gata, manda uma mensagem para um cara aleatória, assim, tipo, oi, vamos jantar hoje à noite?
Aí, o cara, pra responder, tem que ter o pago. Aí o cara vai lá e responde ter o pago, paga e responde, a mulher nunca mais responde. Por quê? Porque era um robô. Tem um processo sobre isso, os aplicativos começavam a botar Mas robô. isso é fraude mesmo, né? Isso é fraude mesmo. Isso é total fraude. Mas é só, é fraude, é crime, tem que ser processado. Posso fazer um adendo aqui, sendo bem honesta, espero que não seja cancelada, bem quase escrota. Meu Deus do céu, a autoestima do homem hétero, né, gente? Assim, o sujeito aleatório tá ali, recebe uma mensagem, ele acha que uma mulher super gata vai ver a foto dele no aplicativo e vai mandar pra ele uma mensagem e falar: oi, vamos jantar hoje à noite. A autoestima do homem hétero Obrigada, é Cor. realmente Pedro, algo que tem que ser estudado. Amigo. Desculpa, Pedrinho, não é, eu- pessoal? Não, mas eu tem entendo que ser exatamente o que aconteceu. Não tem nenhum oi, não teve uma troca nenhuma. O cara acha que uma mulher simplesmente vai chegar pra ele e vai chamar ele pra jantar. Eu acho que 98% dos homens vão olhar para aquilo e isso é a oportunidade da minha vida. E vão Pois é. pagar. E vão pagar. Pode ser uma noite só, mas uau, eu vou falar para todo mundo no dia Eu seguinte. quase não tenho pena desse otário que caiu nisso, porque, pelo amor de Deus, gente, é pra descer uns degraus aí na escada da autoestima, né? Assim, isso eu achei engraçado. Mas eu acho que não é autoestima. Eu acho que o que bate, pensando com cabeça de homem, o que bate não é autoestima. Pedro. É justamente você olhar para aquele troço, cara, a chance de eu ter uma mulher assim na minha vida tende a zero. Eu tenho uma chance que apareceu aqui comigo, mas eu não vou pescar. Amigo, é lógico que o raciocínio é esse, mas Claro. ele só pensa isso porque ele acha, a autoestima dele é tão grande Eu que acho ele que ele não acha pensa. que Não, não aquela acho, mulher... não acho Não, é que claro seja que ele isso. não pensa, vem de Ele fábrica sabe, aquela autoestima. não acho que seja isso, não acho que seja isso. Olha, eu entendo o que você está dizendo, mas não é isso. É porque ele sabe que não vai acontecer de novo na vida dele. Não, nem daquela vez, é claro que é golpe, né? Tá vendo? Não, tudo bem, mas vai que. Mas, gente- Você abraça, se aparece a oportunidade. Se aparece um você cara mega vai. gato que manda pra mim, vamos jantar comigo, eu vou achar estranho, porque eu não dei nem oi pra essa pessoa. Tá entendendo? Mas olha, o ser humano adora cair no golpe, É verdade. né? Você vê, não tinha aquela pessoas mulher que no gostam outro de dia iludir. estava achando que estava namorando... O Elon Musk. Não, era o Elon Musk? Não, era o Elon Musk, não, era o Brad Pitt. O Brad Pitt. O Brad Pitt tá com câncer, tá Ela com dificuldade de pagar o tratamento. Isso foi o quê? 5 anos da vida da mulher e não sei quantas mil E libras. ela ajudando da França Ah, esse caso. Mas a teve pagar grana as dinheiro pra cirurgias também. do Brad Pitt, porque ele estava brigando judicialmente com a Angelina Exatamente. Jolie, que tinha conseguido bloquear todos os recursos dele. dizer, Então ele não- não podia pagar a conta do hospital. Não é só a autoestima do homem hétero, né? As pessoas são loucas. O que aconteceu, e acontece até hoje, de príncipe da Nigéria, Acontece. que está exilado na Europa e que tem uma fortuna para Tem muita receber. gente burra no mundo também. Mas eu Gente, acho as pessoas que essa caem coisa da mulher muito gata que aparece no... Eu acho que 90% dos homens caem nisso. Eu acho que 90% dos homens caem Você pode ter a teoria que você quiser, pra mim Tipo, vem da custa autoestima. 5 O cara dólares, só ou acha seja lá que a quanto eu mulher- pago. Imagina, 5 dólares eu pago. Porque aí o que o aplicativo está querendo? Promete uma assinatura recorrente, eu estou chutando aqui, mas costuma ser essa lógica, né? Você bota o seu Deve cartão de ser crédito feito ali, a você assinatura, esquece, e o troço fica ali rodando todo mês, né? E é o que a empresa precisa, de assinantes. Eu saio dessa conversa aqui um pouco com a impressão que é engraçado. Eu tenho o convívio por ser casado, eu tenho o convívio das redes sociais. Eu tenho o convívio com o mundo digital em várias pontas, mas nessa ponta do relacionamento eu não tenho. E eu nunca vivi isso. Porque na época que era para eu entrar, não, mas deixa eu antes passar pelas mulheres que eu conheço, porque eu achei mais interessante passar primeiro pelas mulheres que eu conheço. É uma pessoa de sorte. Eu acho que eu sou mesmo. Mas o ponto que eu tô é que o ponto que eu acho que eu tô chegando é que, na verdade, o que está acontecendo é uma completa perda de
capacidade das pessoas de verem as outras pessoas como gente. Como Mas pessoa. olha, como pessoa, como indivíduo, sabe? Se você quiser, isso se reflete até na forma como a gente usa o telefone. Claro, claro. Porque a gente se Mas telefonava. é que eu não sabia que tinha chegado até na ponta do relacionamento. Porque relacionamento é aquele ponto em que você chega ao ponto máximo de intimidade com outra pessoa, né? Sexo. Um corpo entra no outro. Cara, não é de jeito nenhum. O ponto máximo de intimidade entre duas pessoas é tudo menos o sexo, porque hoje em dia as pessoas estão trepando com qualquer pessoa em qualquer situação. Intimidade para mim hoje em dia é outra coisa. É o ficar de conchinha, é o olho no olho, é falar, é durar um tempo. Concordo com você. Intimidade, sexo não é mais intimidade há muito tempo. O sexo virou um produto, quer dizer, bom, sempre foi produto também, mas eu acho que cada vez mais é uma coisa extremamente mecanizada, assim, é muito... Pra mim, sexo não é intimidade, não, é o de menos. É o de menos. E as pessoas hoje em dia também não querem mais se relacionar, elas não querem sair da página 2. Outros perfis pra mim que vão sempre pro lado esquerdo também é não monogâmico. Não consigo entender uma pessoa num relacionamento aberto que tem tempo pra baixar um aplicativo pra catar a gente. Porque que horas a pessoa vive, trabalha, malha, estuda, sei lá, tem um relacionamento, já é tão difícil, né? Você já tem que investir tanto tempo e energia numa relação para ela ser legal, e aí você ainda vai para um aplicativo catar, gente. Uma coisa é você ter... Eu tenho amigos, casais, que têm uma relação, sei lá, aberta, cada um tem suas regras, né? Mas do tipo, se encontrar alguém e tal, se rolar, um fica, o outro sabe... Mas daí a ativamente se jogar nesse shopping das carnes para procurar alguém estando numa relação, eu acho uma loucura. Então, para mim, na minha humilde opinião, mostra um certo desespero, um certo desequilíbrio. Então, também vai pro lado errado. E gente que coloca também que só quer fun casual dates, que não quer nada sério, ou seja, a pessoa só quer trepar. Também não curto. Porque não quer dizer que eu quero namorar com todas as pessoas que eu encontrar. Pelo contrário, sei lá. Mas eu quero ter a possibilidade, sabe? Você quando encontra uma pessoa da match, ou começa a sair com uma pessoa que vira pra você e fala não quero nada sério, primeiro, a pessoa deve estar bloqueando um monte de coisa ali, e segundo, você nem sabe se aquilo for legal. Eu já me vi em situações de dar match e estar vivendo um negócio super legal, estar praticamente vivendo uma relação, mas não pode ter o rótulo, não pode dizer que chama de relação. Então, sabe, a coisa vem toda cheia de muitas regras, assim. Falta uma vontade de assumir, uma vontade de conhecer o outro, essa coisa que você falou da pessoa, de estar todo mundo se defendendo, muitas pessoas estão se defendendo tanto que elas não conseguem mais realmente se relacionar. Então, se você não está minimamente aberto à possibilidade de estar com alguém, sabe o que parece? Que relação é um produto, assim, você vai no shopping, agora eu quero uma relação, então eu vou ali no shopping, escolho, né, com quem eu vou ter essa relação, agora eu não quero ter uma relação, então eu não vou me relacionar com ninguém, mesmo que eu encontre uma pessoa do caralho. O que acontece? Você tira a espontaneidade do jogo, e espontaneidade is my middle name, cara, eu sou a pessoa mais espontânea do mundo. Quando você coloca essa barreira, não posso me relacionar, vamos ficar só aqui... Você já cortou ali, e aí, sabe? Você já corta. Aí eu falo, pra quê, entendeu? Eu quero tudo, eu quero todas as possibilidades abertas. E eu acho que é isso, falta empatia, falta respeito. Eu acho que essa nossa sociedade do selfie, que a rede social, né, no fundo é selfie, tá tornando as pessoas extremamente narcisistas. E aí eu não tô diagnosticando ninguém, tô usando o narcisista como uma metáfora de uma história. As pessoas só conseguem olhar para si mesmas, se relacionar consigo mesmas, e é o autocuidado, e é o auto tudo, e aí é isso, ninguém sai da página 2. Então as pessoas ficam essa intimidade que não é íntima, né? Se vê pelado e trepar é intimidade e acabou. Vamos pro próximo. E aí é isso, tô pegando 5 ao mesmo tempo, um encontra com o outro. Opa, o que eu faço agora? Sabe? Então é um show de horrores, eu acho, esse mundo moderno. E é isso, volto a dizer que toda vez que eu abro o aplicativo eu acho que eu vou morrer sozinha. E antes eu ficava triste, porque eu queria muito encontrar uma pessoa legal pra minha vida, sabe? Mas hoje em dia eu falo, cara, talvez eu vá morrer sozinha e essa seja a melhor coisa que vai me acontecer. Não, eu não desisti, gente. Não desisti, tô no mercado, tá? Pode fazer Tindergram comigo, pode entrar no meu Instagram e mandar direct, respondo, cantadas no Instagram, se eu não gostar, não. Aí eu ignoro.
Mentira, eu respondo todo mundo. E é isso, não sei o que vai acontecer, mas tá complicado, gente. Lili, muito obrigado pela conversa. Muito obrigada a você. Nessa nota de otimismo, Essa nota de otimismo. Né? Lili, maravilhoso, viu? Obrigada, criança, é sempre ótimo estar aqui. Não é à toa que nós somos atacados pelos dois lados, tá? A gente não joga em cima do muro. O meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferentemente em meio a essa calcificação da polarização. O meio é lugar de conversa, é onde você se informa sobre política, economia, cultura, tecnologia e atualidades, ouvindo diferentes pontos de vista de gente que trabalha com fatos, com números, com análises qualificadas. Temos streaming com filmes que, olha, não repetem o que está por aí e te fazem saber mais e pensar diferente. Nossa edição de sábado mergulha em debates atuais para você saber como opinar sem replicar discurso. O Meio Político é um conteúdo especial semanal para entender o cenário em Brasília e o que está rolando na política. Quem assina o Meio Premium Mais Cursos ainda tem acesso aos nossos cursos, com grandes nomes explicando política, história, inteligência artificial e muito mais. Vem conhecer o Meio Premium. Caso você não goste, o que eu duvido, o cancelamento é zero burocracia. Leia, assista, compreenda.